disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu e do amorreu, e do perizeu, e do heveu e do jebuseu. E agora este clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Perto, irmãos. Irmãos, a gente está diante aqui de um texto que fala um dos capítulos mais importantes da vida de Moisés, que é o chamado de Moisés, né? Quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo. E é interessante que ali Deus vai se apresentar a ele, e ele vai fazer algo extraordinário a partir daquele momento, porque Moisés, a vida de Moisés, ela é dividida em 3 etapas, né, que a gente costuma dizer. 40 anos Moisés viveu ali no Egito, sendo criado pela filha de Faraó, né, sendo criado como filho da filha de Faraó. Apesar de, na história, né, a história onde relatar, a palavra onde relatar, que ele foi colocado no cesto, a própria mãe foi lá e cuidou dele e tudo mais, mas ele foi criado com toda a cultura, com toda a educação, com tudo que dizia respeito ao Egito, durante 40 anos. E acontece um fato, em que ele vai procurar saber como é que está o seu povo. Nessa altura ele já sabia que ele era hebreu, e ele vai procurar saber como está o seu povo, e viu uma discussão entre um egípcio e um hebreu. E ele vai tomar partido daquela briga, e Moisés vai acabar matando um egípcio. E ele enterra aquele egípcio, para que ninguém soubesse, só que depois ele é descoberto. Um egípcio chega para ele e fala assim, em outra situação que ele vai tentar intervir, só para eu descontextualizar, vai tentar intervir, o egípcio vira para ele e fala assim: vai fazer comigo o que você fez com aquele egípcio, que você enterrou? Aí ele se espanta, porque não era só ele que sabia, outros sabiam. E aí ele foge, ele sai do Egito. E aí ele fica mais 40 anos agora no deserto. Ele vai pastorear as ovelhas do seu sogro Jetro. E são 40 anos no deserto, até que chega esse momento em que ele tem uma experiência com Deus. E ele vai viver 40 anos agora conduzindo, tirando o povo do Egito, conduzindo o povo até entrar na terra prometida. Então, Moisés teve 40 anos da sua vida, né, pensando que era alguém, 40 anos da sua vida para descobrir que não era ninguém, e os outros 40 anos e últimos anos da vida dele, ele viveu descobrindo que Deus pode fazer de ninguém alguém, quando ele tem um chamado e se propõe a fazer a obra de Deus. A história de Moisés, talvez não com a quantidade de anos, mas é a história da nossa vida. Nossa vida é dividida por etapas, né? E Deus vai trabalhando na nossa vida para que a gente possa entender em que etapa a gente está. Às vezes a gente acha que é muita coisa, depois a gente descobre que não é tanta coisa assim, e depois a gente vai ver que a gente só é quando Deus está com a gente. Não é assim? É assim que funciona. Se você não chegou em todas as etapas, você chegará. Quem sabe hoje é o dia que você descobrir que você só é alguma coisa quando eu sou, está com você. Tá certo? Então, Moisés, ele tem aqui uma experiência com Deus. Deus vai se apresentar para ele. E a gente vai ver coisas interessantíssimas aqui nesse texto, porque a palavra vai dizer que
ele está no deserto ali, apacentando as ovelhas, e de repente ele vê uma sarça. É uma história muito conhecida, né? A sarça ardia, né? O fogo estava pegando incessantemente nela, mas o que chamou a atenção de Moisés não era que a sarça estava pegando fogo, que isso era comum no deserto, sempre acontecia, mas pegava fogo e apagava. O problema e ele diz, e viu uma visão, que a sarça queimava, mas não se consumia. E ali chamou a atenção dele. Ele falou, me virarei para lá para ver essa visão. E quando ele olha para aquela sarça, a Bíblia vai dizer que Deus brada daquela sarça e diz, Moisés, Moisés, eu quero falar contigo, eu tenho algo para você que você nunca, talvez, tenha imaginado. Engraçado, eu sempre gosto de pensar que já ardia no coração de Moisés o chamado, mas ele não sabia especificamente que era aquele, porque quando ele mata o egípcio, era por causa do chamado que ele já tinha dentro dele, de querer salvar o povo, de guardar o povo de Israel, mas ele não sabia administrar isso ainda. E a pior coisa que tem é quando Deus nos chama, tem um chamado para nós, e às vezes a gente, fora do tempo, tenta exercer alguma coisa, tenta fazer sem sabedoria, se atrapalha, a gente se precipita, né? Quando na verdade a gente tem que esperar o tempo certo para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, seja no momento, em qualquer área da nossa vida. E o que estava acontecendo com Moisés ali é que Deus ele chega para Moisés e o convida para chegar mais perto, e Moisés vai se aproximando. Só que quando Moisés se aproxima, o Senhor fala assim, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Bem, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro em Midian. O próprio significado da palavra Midian já quer dizer aflição e contenda. Não é um bom lugar, né? Deserto também não é tão bom assim. Ele serve para muita coisa. Ele serve para nos moldar, ele serve para muita coisa, mas não é um bom lugar. Mas Deus fala, o lugar que você pisa é terra santa. Mas ele fala isso por conta dele, porque no lugar onde ele está, torna-se santo. Amém? Esse lugar aqui hoje é terra santa. Deus está presente nesse lugar. E o lugar que ele está, por ser terra santa, a Bíblia vai dizer que ele vai dar uma instrução para Moisés. O lugar que você pisa é santo. Aqui eu quero fazer uma observação antes de entrar na questão da sandália. Aquela terra que ele estava ali era uma terra de aflição. É como se Deus estivesse falando para mim e para você hoje. Foi o que Deus gerou no meu coração, que é na nossa aflição que Deus vai se revelar a nós como nunca antes. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã vivendo um tempo de aflição na sua vida. Eu quero dizer para você que você não veio por acaso. É nesse momento, é nesse tempo da tua vida que Deus vai se revelar de forma como nunca antes se revelou. Se prepare para isso. Deus não permite que as coisas aconteçam na nossa vida por acaso. Deus não nos permite passar aflições, tempos de aflição, por acaso. Ele tem algo para falar conosco. Agora, nós precisamos tomar algumas atitudes nesse tempo e quando estamos diante da presença de Deus. Deus manda que ele tire a sandália dos seus pés. Então, veja bem, a primeira coisa aqui que a gente precisa entender é que tirar a sandália naquela época era sinônimo de honra. Quando a gente tirava as sandálias diante de alguém, né, era sinal de que aquela pessoa era maior do que nós, tinha mais honra do que nós. Então nós honrávamos tirando as sandálias. Então não é por acaso que Deus vai mandar Moisés tirar as sandálias. O que Deus está tentando dizer para Moisés é o seguinte: Moisés, durante 40 anos você viveu como filho da filha de Faraó. Você é cheio de cultura, você é cheio de tanta coisa, cheio de razões, cheio de vontades, você é cheio de achômetros.
Você acha muita coisa, pensa muita coisa, está pastoreando aqui, talvez dentro do que você faça, você se ache melhor. Mas eu quero te dizer que a partir de agora, para entrar na minha presença, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar descalço, é se desprover de toda vaidade. E aí eu acho interessante que o Senhor falou isso no louvor: desprover de toda vaidade, de todo orgulho, de toda autossuficiência. Para entrar diante de mim, você tem que entrar nu, você tem que entrar livre de qualquer coisa, de conceitos, para que eu possa realizar na sua vida aquilo que eu tenho para você. Amém? Então a primeira coisa, nessa manhã, se não se descalçou ainda, se descalce. Entre na presença dele livre. Amém, irmãos? Livre. Esquece aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Sabe, às vezes a nossa vida, ela não consegue avançar, porque nós não conseguimos nos aproximar de Deus, porque diante de Deus, nós precisamos entrar com os nossos pés descalços, abrindo mão, muitas vezes, dos nossos conceitos acerca da vida, de tantas coisas. Parece que a gente vive dando murro, sabe, na parede, em ponta de faca, como a gente fala, né? Se machucando, porque na verdade a gente quer que a nossa vida e as coisas aconteçam da nossa maneira, quando na verdade, quando a gente se submete a Deus, a esse Deus que é poderoso, que é santo, a gente tem que se desfazer de tudo que é humano e experimentar aquilo que Ele tem para nós. Nós não podemos insistir nisso. Eu quero dizer para você que quando você está diante de uma situação de aflição, a minha vida e sua vida se compara àquela sarça. Você, quando está vivendo um tempo de aflição, você parece que você está sendo consumido pelo fogo da aflição, pela dificuldade da vida, pelo teu momento emocional. Parece que você está sendo totalmente envolvido por aquilo. Mas você pode perceber que se você está aqui hoje, é porque você não foi consumido. Então a tua vida, como aquela sarça, simplesmente faz parte de um processo, de um projeto, da onde dentro dessa situação, como foi de dentro da sarça que bradou a voz de Deus para Moisés, é de dentro dessa situação de aflição que Deus vai bradar nessa manhã também, dizendo para você que tem algo novo, um tempo novo para a sua vida, onde você apenas não só usufruirá, mas você também poderá fazer pelos outros. Olha como é que a gente sai do raso e a gente vai para algo mais profundo. A gente sai daquele momento que a gente olha só para nós e a gente começa a olhar para fora, olhar para o outro, que talvez esteja vivendo um momento tão ruim quanto o teu, ou até pior. Você já viveu experiência assim, de você estar tão embalado, angustiado, aí quando você vai conversar com alguém, meu Deus, você fala assim, não tem problema, não tem problema. Outro dia, eu fiquei sabendo de algo, né, que a minha esposa me contou, que ela estava no WhatsApp, recebeu uma mensagem de uma pessoa que está fazendo parte de um evento, e aí quando a pessoa saiu antes da hora, ela ficou preocupada e tal, mas é porque a pessoa tinha algo emocional que impedia ela de ficar ali tirando fotos, de sorrir. Ela não conseguia sorrir. As pessoas estavam tudo alegres, porque estava com o cabelo bonito, não sei o quê, e a pessoa teve que sair. Mas quando a gente foi descobrir o motivo, aquela mulher era mais ou menos igual Jó. Eu tinha 4 filhos, perdi 3. Eu agora tenho uma doença assim. Eu falei, Jesus amado, o que é o meu problema? O que é o meu problema? Às vezes a gente está tão mergulhado em nós que a gente não consegue abrir o olho para o outro, nem para dar um abraço, nem para dar uma palavra de bênção, de vitória. Não, nós somos uma sarça. O fogo pode estar pegando, mas você não será consumido. Amém? Eu voltei nisso, mas eu quero voltar na sandália. Segunda coisa que a gente pode observar nessa questão da sandália aqui, é que quando a gente está calçado, a gente veio lá de fora, a gente passa ali pela terra, pela areia, e a gente traz resquícios.
que Deus está falando para Moisés, está falando para mim, para você nessa manhã é: eu preciso que você venha diante de mim, mas que você não traga resquício de nada do passado. Porque a gente não avança por causa do passado. A gente fica preso no passado. A gente tem um monte de egípcio com o corpo escondido. A gente tem um tempo muito grande com a poeira do Egito, com a poeira do deserto. Não importa onde a gente andou, qual foi a nossa trajetória, o que Deus está falando para nós é o seguinte: veja bem, olha como é que o Senhor fala, que Ele não lembra dos nossos pecados, não é isso? Ele joga no mar do esquecimento. Não importa o que você fez, o que aconteceu na sua vida, as tristezas que você viveu, as decepções que você viveu, as palavras que você recebeu, o que você ouviu na sua infância, adolescência, maturidade, não interessa o que você viveu no casamento antes, depois, não interessa. Entre diante de Deus para receber algo novo. O passado para Ele não importa. Se você confessou teu pecado, ele foi perdoado e foi jogado no mar de esquecimento. Amém? Amém? Seja o que for, irmãos. Seja o que for. Moisés era um assassino. Parou para pensar nisso? A gente só pensa em Moisés como um grande profeta e libertador. Mas ele matou um homem. Mas aquilo já estava tratado diante dele e de Deus, senão Deus não chamaria. E é por isso que ele fala: agora esquece tudo. Porque Moisés já era tão cheio de problema emocional. Vocês percebem os problemas emocionais de Moisés? Senhor, se me chamar, eu vou falar: quem é que me chamou? Ah, eu não estou preparado para ir. Não, você está preparado. Não, mas eu sou gago, eu não posso falar, eu sou pesado de língua. Ah, tá bom, então teu irmão vai com você. Você vai ser a minha, ele vai ser a minha boca e você vai liberar a palavra para o povo. Ele é cheio de problema, igual eu e você. Não sei se só eu que tenho problema emocional, mas é igual a gente. Mas Deus chama ele e fala assim: eu vou te chamar, mas por amor a mim, deixa a sandália do lado de fora. E aqui não adianta trazer nada de lá. Essa é uma segunda coisa que a gente pode perceber na questão da sandália. E Deus me falou em uma terceira coisa que eu quero compartilhar com você. Geralmente a sola do sapato, ela é algo artificial, ela te isola, né, do chão, da terra. Eu imagino como é que era naquela época, Moisés, né, tirar e pisar naquele chão de Midian, aquela terra, aquela coisa ruim. Só que, quando o Senhor faz isso para Moisés, eu fico pensando o seguinte: Ele está tentando fazer isso todo dia com a gente. É mostrar para Moisés que ele tem que voltar e se apresentar diante de Deus, reconhecendo de fato quem ele é. E para isso, a gente precisa voltar à nossa essência. A palavra diz que nós viemos do pó, e para o pó nós voltaremos. O problema é que às vezes a gente está andando nessa vida esquecendo da nossa essência. A gente está se sentindo muita coisa, quando na verdade a gente é pó, Johnny. A gente é só pó, irmão. A gente veio do barro. A gente não é nada. A gente tem que entender a nossa insignificância e apresentar essa insignificância para Ele, que vai fazer de nós alguém útil para a sua obra, para o seu reino e para esse mundo aí fora, para aqueles que estão cativos, que viraram escravos, que estão aprisionados. Então Deus, Ele quer fazer algo extraordinário e novo na sua vida. A palavra do Senhor vai dizer também que Paulo, ele vai nos ensinar isso. Paulo, ele nos ensina que nós devemos chegar diante do Senhor, fazendo uma analogia aqui com a sandália que nós estamos despindo, descalçando, né? Ele fala que nós devemos chegar diante do Senhor com cara descoberta, né? Porque Moisés, ele chegava diante de Deus e quando ele saía ele tinha que colocar um véu. Hoje não é preciso mais isso. Hoje o véu que separava tudo já foi rasgado. Hoje eu e você precisamos chegar tanto diante das pessoas para mostrar a glória de Deus, quanto diante de Deus para mostrar as nossas mazelas com o rosto descoberto. O que o Senhor está tratando conosco nessa manhã aqui é de sinceridade. Você está entendendo isso? Deus falou no louvor. Não adianta você tentar ficar escondendo quem você é. Não adianta eu tentar esconder quem eu sou. Eu posso, para as pessoas, eu posso até disfarçar. Eu posso estar
mal, eu posso estar morto emocionalmente. Para as pessoas olham um sorriso e falam, está tudo bem. Mas Deus sabe quem você é, como você está. Para Ele você não precisa se esconder. Para Ele não dá para se esconder, né? É diferente de não precisar. Não dá para se esconder. Porque Ele fala que se nós estivermos lá no mais profundo do abismo, lá está. Se estiver nas alturas do céu, Ele também comigo está. Não tem como se esconder dele. Não tem como se esconder. Então chegue diante dele com toda sinceridade. Amém? Se rasgue diante dele. Abra a tua vida. Não permita que esse seja mais um culto. Não. Deixe que esse culto seja um divisor de água na sua vida e na sua história, como foi na vida de Moisés. A vida de Moisés ali, ela é transformada, ela é mudada, né? Aí, lá no versículo 7, se você estiver com a sua Bíblia aberta, Deus vai chamar Moisés, e me chama a atenção aqui, 3 palavras aqui, né? 3 verbos, na verdade, ó. E disse o Senhor: tenho visto, amém? Tenho visto. Depois ele diz: eu tenho ouvido. E depois ele diz: eu tenho conhecido, ou conheci as dores do povo. Então ele viu, ele ouviu e ele conhece. Amém? Eu quero dizer para você que o Deus que se manifestou em Moisés é o Deus que a gente serve. Amém. E esse Deus que a gente serve, Ele te vê e vê todas as coisas, Ele te ouve e sabe de tudo, e Ele te conhece e conhece todas as coisas. Amém. Nada fica escondido diante dele. E isso é lindo, porque através disso, né, da mesma maneira que Ele fez com o povo, né, Ele faz com Moisés, porque vai ver onde Moisés está e vai até ele. Ele vai ouvir Moisés, porque Moisés tem a possibilidade de falar com ele sobre as suas debilidades, inclusive. E ele vai dizer que conhece. Ele conhece Moisés por inteiro, conhecia as aflições do povo, e ele te vê. Ele sabe exatamente o que você está vivendo. Amém? Não se engane, ele sabe. Não entre aqui pensando assim: será que Deus está me vendo? Não, Ele já te viu. Ele já te viu. Ele te ouve. É lá na calada da noite, quando você está orando, que Ele te ouve. É na madrugada. É quando você está lá na sua casa sozinho, que ninguém está com você, que vem pensamento. Não vem nem palavras, Azar, vem pensamento. Ele te ouve. E Ele conhece. Do mesmo jeito que conhecia as aflições do povo do Egito, do povo hebreu, lá no deserto, cativo, Ele conhece a minha e a sua aflição. O nosso Deus, Ele sabe de cada detalhe da nossa vida. Não é por acaso, né, que Deus ele vai se apresentar para Moisés da maneira que Ele se apresenta. Olha como que Deus se apresenta. Talvez você não tenha pensado nisso. Ele vai dizer assim, ó: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Então guarda isso aqui que Deus vai liberar para você agora, amém? Está com o ouvido aí atento? Amém. Olha o que ele está falando para Moisés. Moisés, eu sou o Deus que faz promessas a Abraão. Ele fez promessa a Abraão. Eu sou o Deus que cumpre promessas, porque Ele falou de Isaac. Amém? E eu sou o Deus, Ele faz promessa, Ele cumpre promessa, e sou um Deus que muda a história. Jacó. Ele fez promessa para Abraão, cumpriu. Cumpriu onde? Em Isaac. Então Ele faz e Ele cumpre. Mas e Jacó? Jacó não é mais Jacó, Jacó é Israel. Porque ele passa pelo val de Jaboque e a vida dele é transformada. Ele fala: não se chamará mais Jacó, usurpador, mentiroso, nada disso. Agora você se tornará Israel, príncipe de Deus. Aleluia. Deus ele te trouxe aqui nessa manhã para fazer exatamente e para se manifestar exatamente como se manifestou para Moisés. Ele é o Deus, teu Deus, mas e antes, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele que te fez promessa, vai cumprir promessa,
Ele é o Deus que vai transformar a tua história. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus, e isso aqui, o que nos alegra é entender que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. A Bíblia diz que não há nele mudança e nem sombra de variação. Minha mãe fica indignada quando eu fico assim, ó, limpando. Eu esqueço meu lenço, gente, desculpa. E se alguém quiser pegar um papelzinho primeiro, eu agradeço. Então, irmãos, então pensem comigo aqui. Se a Bíblia diz que nele não há mudança, nem sombra de variação, é porque ele não muda nunca. Eu e você mudamos. Eu e você, de acordo com as circunstâncias, mudamos. Mas ele não. Ele é o mesmo Deus hoje e será para sempre. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí a gente vai acelerando. Moisés então ele vai receber a palavra do Senhor. Vai, Moisés, liberta o meu povo. Agora o versículo 11 e 12, olha comigo aí também. Tem algo que me saltou o coração. Irmãos, ontem 10 horas eu peguei o WhatsApp e eu comecei a escrever que o Senhor foi me falando isso. Então eu tenho certeza, de novo, eu estou falando isso para te dizer o seguinte: Deus não te trouxe aqui por acaso, é para mudar algo na sua vida, mudar o rumo, amém? Isso é para mudar. Isso é para tentar fazer você entender talvez algo que você não entendeu ainda. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire o povo do Egito? Olha o que ele está cantando: quem sou eu? Agora é interessante, a Bíblia é muito linda. É a resposta. Porque no 11 ele pergunta quem sou eu. No 12, Deus vai responder. E Deus vai falar assim: e Deus disse: certamente eu serei contigo. Isso é a resposta. Quem sou eu? Você vai falar: você é o Leandro. Quem sou eu? Eu serei contigo. Porque o que ele quer fazer Moisés entender é que Moisés está com o foco errado, com a mente errada. Porque Moisés tem que entender e perceber não é quem ele é quem está com ele. Porque para o que Deus te chamou para fazer na tua existência, você não precisa ser nada. Você precisa que Ele seja em você. Deu para entender? É por isso que às vezes você está patinando, está brigando, está lutando, está suando, porque você está sozinho querendo saber quem é você, ou tentando mostrar para alguém quem é você, quando na verdade quem é Ele. E se Ele estiver em você, a coisa flui. Mas a gente está patinando. A gente está igual o povo, ó, no deserto. Porque a gente está achando que é com a gente. E não é com a gente. É com Ele. É com Ele. E aí é interessante o 12, olha isso. E disse: certamente serei contigo. E isto te será por sinal. Olha o que Deus dá uma colher de chá para ele. Fala: isso te será por sinal de que eu te enviei. Ó, eu vou te dar um sinal que vai comprovar que eu te enviei, que fui eu mesmo que te chamei. E que sinal vai ser esse? Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ok? Sinal, irmãos. O que é um sinal? Sinal é uma placa, por exemplo, de trânsito. É isso? Sinal é olhar uma placa e falar assim: ó, à sua direita, primeira saída, você vai chegar no estádio tal de futebol. Você já viu o tamanho do estádio? E o tamanho do sinal? O que Deus está falando é que quando Ele tirasse o povo do Egito, que para nós é extraordinário, Ele adoraria a Ele naquele monte ali, mas que isso seria um sinal, porque ele não sabia, mas ele ainda ia ver coluna de fogo à noite, nuvem de dia, água saindo da rocha, maná caindo todo dia, água transformando de amargo em doce. Meu irmão, olha o que estava esperando, era só um sinal. O que Deus está dizendo para você é o seguinte: permita que eu seja em você e com você, que eu vou te dar algum sinal quando você começar a agir de acordo com o que eu quero. Mas se prepare, que o que vem aí é muito
muito melhor, é muito maior. Aonde vai chegar é muito melhor. Amém, irmãos? Você não entendeu isso? O sinal que Deus vai dar é quando alguma coisa começar a acontecer. Mas o que Deus vai fazer, meu irmão, não tem como você entender. E a coisa só melhora. Você sabe por que só melhora? Porque a palavra do Senhor diz assim, ó: aquilo que o olho não viu, aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É porque o sinal é muito pequeno, o que Ele tem mesmo para nós, a gente nem consegue mensurar nem imaginar. Posso ouvir um amém? Amém. Deus está trabalhando, meu irmão. Deus está fazendo, ainda que você não perceba, não veja. Deus está te trazendo aqui e está dizendo para você, você vai começar a ver sinais. Sinais. Mas primeiro, não esqueça, tira a sandália e não pergunte quem você é. Abra mão disso. Pergunte: quem vai comigo? É o Senhor. Moisés entendeu tanto isso, que num determinado momento da vida dele, quando ele estava com o povo, que Deus já estava por aqui com o povo, que o povo estava murmurando, Deus falou assim: Moisés, vou te mandar anjo para ir com esse povo, que eu não vou mais. Eu vou botar anjo, vai guardar vocês, mas eu não vou mais. Moisés se prostra e fala: Senhor, se tu não fores, se a tua presença não estiver comigo, eu não irei. Porque ele aprendeu que não era ele, tinha que ir acompanhar. Ele já tinha aprendido aquilo. Então, quem sou eu? Parece que Moisés aqui já foi respondido. E eu e você, talvez você esteja olhando para você com todas as suas imperfeições, com todas as suas debilidades, e esteja desacreditando daquilo que Deus tem para você. Só que Deus tem muita coisa para realizar na tua vida. Amém? Só precisa ajustar o foco, ajustar a mente, ajustar o entendimento. Tá certo? Quantos aqui querem ajustar o entendimento hoje? Entender o que de fato Deus tem para você. Amém? Aí ele vai perguntar: me diz o teu nome, quem me enviou? E aí sim, aí Deus vai falar para ele: eu sou o que sou. Ou seja, Moisés, o processo é longo. Tirar o povo do deserto, do Egito, você vai tirar, mas o processo até chegar na terra vai ser longo, você vai passar por algumas coisas. Então, você vai dizer para Faraó o meu nome, e você precisa entender esse nome. Eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o que você precisar que eu seja no decorrer do processo. Eu já falei isso aqui outro dia, outra pregação. Eu sou o que você precisar que eu seja. Não que Deus seja o nosso empregado, mas Ele está dizendo que Ele é tudo. Ele é, eu sou, né? Ele não foi criado, Ele é. E a palavra do Senhor lá em Isaías 43:13 diz: antes que houvesse dia, eu sou. É antes de tudo, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus vai realizar na sua vida. E eu coloquei aqui para que a gente possa encerrar essa palavra, como se Deus estivesse falando para Moisés e falando para mim e para você nessa manhã. Algumas coisas da sua palavra não afirma. Eu sou o primeiro, mas eu também sou o último. Amém? Eu sou o que conheço o fim pelo princípio. Ele não precisa chegar lá para saber. Ele já conhece a tua história. Quando você nasceu, antes de nascer, já estava construída a tua história. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o pão que você precisa, se nessa manhã você entrou aqui com fome espiritual. Eu sou a água, se você entrou nessa manhã com sede. Eu sou a cura, se você entrou aqui doente. Você está entendendo? Eu sou o que vocês precisarem que eu sou. E aí quem vai dizer quem Ele é para você nessa manhã é você. Então fique de pé. Enquanto o Ministério de Louvor vai adorar aqui,
Feche os seus olhos e diga: Senhor, nessa manhã eu preciso que o Senhor seja a minha vida, porque eu estou me sentindo morto espiritualmente. Eu preciso que o Senhor seja a minha saúde, porque eu entrei aqui mal. Eu preciso que o Senhor seja aquele que cura minhas emoções, porque eu entrei aqui mal emocionalmente. Ele é o que você precisa que Ele seja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.